Grace. Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça em português, é sem dúvidas uma das músicas mais populares e bonitas do mundo. And we've been there 10,000. Sua melodia inconfundível conquista pessoas cristãs ou não até os dias de hoje. Preciosa graça. Por trás da letra de Amazing Grace, temos uma história, digamos que terrível e ao mesmo tempo emocionante. Eu tenho certeza que depois do vídeo de hoje, você olhará com outra visão para essa canção. Meu amigo, Amazing Grace se tornou o hino mais gravado do mundo, tanto por cantores cristãos como seculares. Sem dúvidas, é uma das mais belas canções que temos para ouvir e cantar nos dias atuais. Mas como surgiu essa tão bela canção? Se você está preparado para conhecer toda a história, eu já vou entrar de vez no assunto de hoje. Mas antes, eu quero convidar todo mundo a fazer parte dessa comunidade, curtindo esse vídeo, porque, meu amigo, dá trabalho para fazer, viu? Dá trabalho para fazer, então fique até o finalzinho que vai te abençoar. My chains are gone, I've been set free. Meu amigo, para contarmos a história de Amazing Grace, precisamos voltar alguns séculos no passado e conhecermos a conturbada vida de John Newton. Nascido em Londres em 1725, filho de marinheiro, John Newton começou a acompanhar seu pai pelas viagens em alto mar quando tinha 11 anos. Em 1744, John Newton foi alistado para a Marinha, realizando assim o desejo de seu pai. O jovem possuía um espírito revoltado, talvez por consequência da morte de sua mãe quando este tinha apenas 6 anos de idade. How precious did that grace. Meu amigo, quando Newton estava na Marinha, ficou revoltado com a situação de lá e resolveu fugir. Passando-se alguns dias, foi capturado, arrastado de volta ao navio, açoitado diante de todos e humilhado publicamente. Armaram ciladas contra mim. Muito bem, depois de muitos anos servindo à Marinha, John Newton conseguiu uma transferência para um navio negreiro, iniciando a partir daí uma carreira de traficante de escravos. Meu amigo, mas quando seu navio estava preparado para viajar para as Américas, por algum motivo ele se arrependeu da viagem e resolveu negociar com o comandante para permanecer na embarcação. Porém, logo depois se arrependeu da ideia, tentou voltar atrás, mas já era tarde demais. Na linguagem maranhense, ele tinha se queimado com o comandante da embarcação. Após isso, foi tratado como um indigente no navio e só não morreu de fome porque os escravos o alimentavam. Com a ajuda do pai, Newton recebeu passagens para voltar para a Inglaterra. Porém, a bordo do navio, Newton se tornava cada vez a mais de mal com a vida e revoltado com tudo. Newton simplesmente zombava de Deus abertamente e não dava nenhum valor por quem seguia a Jesus de Nazaré. Meu irmão, mas a partir daqui a história vai ficar interessante. É a hora de você curtir o vídeo, viu? Em um belo dia andando pela embarcação, Newton encontrou um livro que falava sobre o cristianismo, sobre Jesus, sobre Deus, e ele começou a ler ali, gastando um pouco do tempo. A história nos conta que ele começou a ler simplesmente não dando valor algum. Pegou um livro que estava ali e disse: eu vou ler isso aqui. E diante da leitura ele começou a fazer algumas perguntas. Será que tudo isso é verdade? E se tudo isso for realmente verdade? Qual será a minha condição diante desse cenário todo? Meu irmão, mas claro, a leitura do livro não foi em vão. Em uma certa viagem em alto mar, Newton estava certo de que sua embarcação iria afundar. O navio estava lotado, todos tentaram salvar a embarcação e a tripulação, porém todos os esforços foram em vão.
Ele estava certo de que o seu navio iria a pique, e depois de gastar muitas horas tentando esgotar a água do navio, Newton resolveu orar. Ele disse assim: já que esta tragédia não vai terminar, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Meu irmão, após essa oração, Newton se sentiu constrangido e começou a olhar para a miséria de seu pecado e se perguntar: será que Deus pode mesmo ter misericórdia de um pecador como eu? Perdido me encontrou. Semanas depois, John Newton passou por outra terrível tempestade. E diante desta ele tinha 100% de certeza que iria morrer. Diante da tal, ele se entrega a Jesus de Nazaré. E depois passa a pregar com convicção de que Deus, Ele ouve sim as nossas orações. Amazing grace, how sweet the sound. Meu irmão, mas mesmo depois de convertido a Jesus, ele não deixou de ser contrabandista de escravos. Cego por sua cultura e talvez por interesses próprios, ele continuou na tal prática. Porém, anos depois, essa foi a sua declaração. Abre aspas, eu teria sido sobrecarregado com angústia e terror se eu soubesse, ou mesmo suspeitasse, de que eu estava agindo de forma tão errada, fecha aspas. Na Inglaterra, John Newton cresceu na fé. Ouviu pregadores como John Wesley, que na época condenava fortemente o tráfico de escravos. Newton se tornou um pregador do Evangelho. Tornou-se pastor anglicano, escreveu vários hinos e se tornou alguém que combateu a escravidão na Inglaterra de sua época. John transportou diversas cargas de escravos para as Américas. Durante as viagens, escravos não podiam falar, então eles sussurravam. Essa melodia ficou conhecida como o Lamento da África Ocidental. Ao ouvir os sussurros, Newton compôs a canção Amazing Grace, se lembrando da tempestade em que ele recebeu grande livramento e também refletindo diante daquela situação sobre a grande graça de Deus, a grande misericórdia de Deus, em que um dia ele estava ali junto com aqueles escravos, foi humilhado e foi ajudado por eles. Newton se tornou um pregador e falava sempre sobre o poder da graça de Deus. I once was lost. Meu irmão, que história impactante. Você conhecia essa história? Esse é o poder da graça de Deus. O Senhor pega alguém que é revoltado, alguém que teria tudo para se tornar um ser humano terrível a cada dia, e simplesmente a graça de Deus escreve uma nova história para essa pessoa. Ele precisou passar por algumas tempestades para abrir a sua visão para Deus. Quem sabe essa tempestade que você está vivendo não é um cenário que Deus está criando para se revelar para você. Se você acredita que essa história pode abençoar mais pessoas, seja agora um evangelizador. E lembre-se, nós somos salvos pela graça de Deus. Não vem das obras, porque dessa forma alguém poderia se gloriar, mas é de graça, é um dom de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã. E antes de sair do vídeo, só vai um anúncio rapidamente. Acessando o primeiro comentário desse vídeo, você pode ganhar agora um mini curso gratuito, onde você aprenderá passos importantes para ganhar dinheiro trabalhando em casa usando apenas o seu celular ou computador. Não estamos falando de dinheiro fácil, porque não existe. Estamos falando de um trabalho sério que tem mudado a vida de milhares de pessoas. Clicando no link, você fala com o irmão Bruno, ele te dá esse presente hoje. E hoje ainda você poderá já começar a ir trabalhando e faturando, tá bom? Não é pegadinha, tenho certeza que depois de clicar e receber esse presente, a sua vida pode mudar nessa área aqui financeira, tá bom? Deus abençoe, queridos, até amanhã no nome de Jesus.